Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento extraordinário que virá hoje através do livro Caminho, Verdade e Vida. Abrindo aqui ao acaso, caiu aqui o título Pedir. E tem uma passagem bíblica que está em Mateus. Então, se você tem esse livro, Caminho, Verdade e Vida, por favor, pegue esse livro lá e abra no item 65, item 65. Aí vai apresentar uma passagem bíblica que está em Mateus. Então, se você tem a Bíblia, gosta de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de sentir a Bíblia, então abra lá em Mateus, capítulo 20, do versículo 22. Esse versículo diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Então, muitas vezes a gente não sabe o que pede. Aí, em cima dessas palavras que estão em Mateus, onde Jesus nos fala que a gente não sabe, via de regra, a gente não sabe o que pede, vem Emmanuel, através de Chiquinho de Jesus, e vai nos dar a seguinte explicação. Vai nos dizer, Emmanuel começa nos dizendo, a maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Realmente, a maior parte dos frequentadores de qualquer religião vai até a casa pedir algo. Muito bem. Aí ele fala que raros os que comparecem na verdadeira atitude de filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor. Então as pessoas vão lá, a maior parte, em busca de conseguir algo do seu interesse. Nunca vão pedir algo que é do interesse de Deus, mas do seu próprio interesse. Ele quis dizer isso. Ele continua, quanto à melhoria de conhecimentos. Ninguém vai pedir a melhoria de conhecimentos. Ou então a renovação dos valores íntimos. Ninguém aparece lá para pedir isso. Ou então ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. Tá vendo só? Ninguém vai à religião para pedir essas coisas. Aí ele continua, a rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade. Então lá a gente tem que aprender a fraternidade, aprender a se relacionar, aprender a ouvir, aprender a estar aberto, aprender a humildade, aprender a se esforçar para conquistar sua transformação moral, aprender a ter paciência, aprender a lidar com o difícil. É isso que a gente tem que... A casa religiosa existe para nos capacitar para esse fim. Aí ele continua, aprender o amor, a cooperação, não é? No seu programa divino, porque cada pessoa tem um programa divino, ou seja, um planejamento reencarnatório, um destino. Aí ele fala, quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus. Só quer se impor ao carinho de Deus, né? No sentido de lhe subornarem o poder infinito. Tem pessoas que subornam o poder de Deus. Tem pessoas que pedem coisas incompreensíveis para a sua evolução espiritual. Aí faz até barganha com Deus. Faz promessa que se Deus, não é, servir aos seus caprichos, ela vai fazer isso, isso e isso. Ora, aí é barganha, né? Aí ele continua, no sentido de lhe subornar o poder divino. São pedinchões inveterados. Abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema
nas relações com o Pai. Então tem pessoas que é assim, passa anos e anos, sofre, adoece, fica até internado, só porque não conseguiu ver realizado os seus caprichos. Só por isso, né? Aí ele fala aqui, Emmanuel fala, tanto reclamam, mas reclama tanto com Deus, que lhes é concedida a experiência desejada, que Deus termina cedendo. Deus termina cedendo. Olha só que coisa interessante. Tem pessoas que pedem tanto, pedem tanto, pedem tanto, pedem tanto, que Deus termina cedendo. Eu conheci um cidadão que a esposa se separou dele. Ele ficou inconformado, muito inconformado. Esse homem ficou importunando Deus por 5 anos, teve depressão, ficou internado e chorava. Ele chorava, tinha vergonha de chorar na frente de ninguém, não, querendo aquela mulher de volta. Queria porque queria aquela mulher de volta. Quando ela estava junto dele, ele não dava para ela, ele não maltratava ela nem nada, mas ele não dava para ela o valor que ela merecia. E ela, por pura incompreensão, não é? Por pura impetuosidade, ela foi embora e largou os filhos com ele, né? Mas esse homem pediu tanto, que Deus terminou ouvindo o seu pedido e essa mulher voltou. A mulher voltou. Quando essa mulher voltou, que ele viu o seu desejo, o seu capricho realizado, não demorou 1 ano, em menos de 1 ano, ele abandonou a mulher. Está vendo como são as coisas? É isso. Isso acontece com muitos de nós. Fica pedindo as coisas para Deus, pedindo. Não sabe que aquilo que ela está passando é um mal necessário. Porque se ela conseguir aquilo que ela tanto anseia e deseja, vai ser pior para ela. Foi o que aconteceu com esse cidadão. Por isso que ele fala aqui, ó, tanto reclamam, tanto pede, que lhes é concedida a experiência desejada. Deus termina cedendo. Também conheci um rapaz jovem, muito forte, e ele tinha uma pequena empresa. E o seu genro tinha o mesmo ramo que ele, eles trabalhavam no mesmo local. Só que o genro dele estava bem, profissionalmente falando. E ele, que trabalhava na mesma profissão, tinha os mesmos clientes que o outro, ele estava falido. Ele não se conformava com aquela situação, não se conformava. Então, o fato dele não se conformar, ele entrou numa depressão. Essa depressão fez apresentar nele uma infinidade de doenças, até gota apareceu nele. Esse homem vivia, desmaiava na rua, como pode um jovem, forte, sadio, desmaiava na rua. Da inconformação, da tensão que ele passava, daquela insatisfação de ver que as coisas profissionais na vida dele não caminhava, não evoluía, não crescia, ele só patinava e ainda ficava com dívida, inconformado e revoltado com tudo e com todos e até com Deus. Até que Deus, de tanto ele pedir, como está escrito aí, Emmanuel fala aqui, ó, tanto reclamam, tanto pedem que lhes é concedida a experiência desejada. O que aconteceu? Deus permitiu. Isso aí eu presenciei, porque eu tenho contato com essa pessoa até hoje. E Deus, quando Deus fez com que a vida profissional dele deslanchasse, todas aquelas doenças que ele tinha, gota, desapareceu tudo. Desapareceu o desmaio, tudo. O homem, a gente olha para ele hoje e vê estampado no rosto dele uma aparente felicidade. Só vive rindo para lá e para cá, para lá e para cá. Está vendo como são as coisas? Tem um dito popular que diz assim, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então,
Deus satisfez os caprichos dele, porque Deus percebeu que se ele continuasse naquela situação emocional e psicológica de inconformação e insatisfação, ele ia cometer o auto-suicídio, já estava caminhando para isso. E aí seria pior para ele. Então Deus, para evitar o pior, permitiu que ele autorizou que fosse satisfeito os seus caprichos. Isso acontece muito, muito no mundo inteiro, principalmente no mundo materialista dos europeus, dos americanos. Deus faz muito dessas misericórdias, porque Deus é bondoso, né? E isso aí só faz com que a vida espiritual da pessoa, aonde sua evolução vai depender, né, da sua conformação, aceitação, resignação com aquela situação em que ele se encontra. É aí que se apresenta a evolução espiritual, mas a pessoa não entende. Ela quer ver satisfeito o seu capricho. Ela quer ficar bem financeiramente e profissionalmente. E a nossa vida não se resume nisso. Não é? A solução dos nossos problemas está no sentido contrário. Muito bem. Tem pessoas que é inteligente. Tem pessoas que sabem. Ela tem certeza que se ela colocar em prática aquela sua ideia, ela vai evoluir materialmente e profissionalmente. Mas tudo que ela faz dá errado, então ela se inconforma, fica revoltada, né? Mas aquilo que está acontecendo com ela é uma ajuda que Deus está dando, não permitindo que ela consiga aquele ideal, porque se ela conseguir, ela vai atropelar muitas pessoas, ela vai se afastar de sua felicidade espiritual e não material. Mas as pessoas não entendem isso. Aí ele continua. Tanto reclamam para Deus, tanto reclamam, que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres. Sobrevêm desastres. Exatamente. Surgem as dores. Em seguida aparece o tédio, que é o que vai acontecer com esse amigo meu. Já está começando, a gente olha, é o que eu falei no começo, a gente olha para ele e vê uma aparente felicidade expressa na sua fisionomia, mas a gente percebe que ele não está totalmente feliz, ele ficou solitário, além de solitário, com medo, né, de voltar a ser, a ficar na mesma situação de antes, né, tédio, ele é um cara, a gente percebe que é tristonho, muito bem. Então ele fala, sobrevém desastre, surgem as dores. Em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Incompreensão dos nossos deveres e obrigações no que tange a resignação diante, não é, daquela situação que representa a minha felicidade, mas a gente não enxerga isso. A gente enxerga aquela situação como algo ruim que está acontecendo na nossa vida, não é. Aí ele continua, provocamos certas dádivas no caminho. Adiantamos-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo premações ou prematuras concessões do Pai. Vou repetir, ó. Provocamos certas dádivas no caminho. Adiantamos-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai. Prematuras concessão do Pai. À maneira de um filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. É isso que vai acontecer. É isso que... Eu já ouvi tantas mulheres falar, eu gostaria de casar com um homem rico. E quando consegue, depois de um certo tempo, a pessoa descobre que ainda não está feliz, falta-lhe algo. Sabe que algo é esse? A verdadeira felicidade. Sabe como se identifica a verdadeira felicidade? Consciência tranquila no dever cumprido. E onde está o dever cumprido? O dever cumprido está em que naquela situação, antes de casar com o homem rico, ela se encontrava conquistando a resignação, esperando o tempo de Deus, coisa que não fez. Casou com um homem rico, depois de certo tempo, agora se encontra inconformada, solitária, não é? E triste, melancólica, porque não cumpriu com seu dever e obrigação.
E ele continua, o tédio, é aí que acontece o tédio. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação, de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Pois é, adquiriu patrimônio, casando com um homem rico, o homem adquiriu patrimônio conquistando o que ele mais queria referente à sua vida profissional, mas e o futuro? Vai cobrar o esforço que não fez para vencer suas provas e expiações. Tentou fugir se acobertando, não é? Se acobertando e se cobrindo com ouro, com os seus caprichos e os seus desejos incompreensíveis. Para terminar, Emmanuel nos diz: tenhamos, pois, cuidado em pedir. Saibamos pedir a Deus. Mas o primeiro passo para saber pedir a Deus seria mais ou menos assim: Senhor, que seja feita em mim a sua vontade, não a minha. Isso é saber pedir. E não pedir para Ele que seja satisfeito em nós os nossos caprichos, e não a vontade do Pai sobre nós. Né? Então ele fala, tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Que lição maravilhosa! Que lição fantástica! Fica aí, então, para a nossa reflexão. E uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.